Replay com Renata Muniz. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acompanha aqui a gente. Eu sou a Renata Muniz e esse é mais um episódio do Replay, podcast que vai te acompanhar nos bastidores do mercado de entretenimento. No episódio de hoje, eu queria falar um pouco com vocês sobre um gênero brasileiro que já tem quase 100 anos de representação no audiovisual e que voltou a ganhar muita força nos últimos tempos, que é o Nordestern ou esse novo cangaço. Esse gênero apareceu pela primeira vez no cinema lá em 1925 com o filme Filho Sem Mãe. E essa década de 20 e 30 acabou trazendo vários filmes desse tema, mas muitos acabaram se perdendo aí no passar dos anos. E claro, a gente chega na década de 50 com o Cangaceiro, do Lima Barreto. E aí quase que instantaneamente nasce um clássico, esse gênero acaba sendo batizado. Entre os anos 50 e 70, esse tema é muito abordado no cinema. Ele retoma na década de 90, mas é na virada do século que as coisas voltam a ferver. E aí, finalmente, no pós-pandemia, esse gênero vem se tornando algo pop, algo bem do TikTok, das redes sociais, e ganha esse rótulo de novo cangaço. E para me ajudar nessa conversa, no episódio de hoje, eu trouxe aqui no estúdio duas figuras muito queridas de Guerreiros do Sol, obviamente, como vocês estão vendo. A gente tem Jorge Moura, que é um dos autores da novela, e Tomás Aquino, essa figurinha extremamente carismática. Super bem-vindos, muito obrigada. Olha que fofo! Eu que agradeço estar aqui. Muito fofos, muito fofos. Não, depois dessa introdução, eu acho que nem sei se a gente vai precisar falar mais alguma só coisa. sorrindo, olhando pra você. Sorri a cena. Vocês não vêm fazer Procurando Nemo aqui não, hein? Sorri a cena. Exatamente. Sorri a cena, rapaz. Obrigado pela apresentação aí. Falou muito bonito, assim, essas histórias. Vamos que tem muito assunto bom aqui. Vamos que vamos. Então, pra gente começar, já que a gente tá falando do histórico, né, de cangaço, eu queria que vocês contassem um pouco pra mim, antes de sequer começar em Guerreiros, né, o que é que vocês consumiam, assim, disso, né? Se vocês eram fãs, assim, né, de Lima Barreto, Deus e o Diabo, enfim, tem filmes, novelas, livros que marcaram muito vocês? Sim. De fato, como você falou na introdução, existe uma tradição, né, narrativa audiovisual brasileira que é o cangaço, que o cangaço é o equivalente ao faroeste norte-americano, e eu diria até que aos samurais japoneses e os bandoleiros da era medieval. E quando a gente foi fazer o Guerreiros do Sol, foi necessário refazer esse percurso e rever todas essas coisas, né? Desde esses filmes mais primevos, como também o cinema novo, né, que deu uma nova roupagem a essa narrativa, até chegar ao Guerreiros. E no Guerreiros, especificamente, a gente tentou, sobretudo, introduzir questões contemporâneas naquele cangaço dos anos 20 e dos anos 30, para que a gente tivesse uma atualidade, né? Eu digo que voltar ao cangaço em 2025 é uma tentativa de compreender a história do passado para lançar luz sobre o Brasil de hoje e essas contradições que estavam lá, mas ainda estão presentes hoje. Rapaz, Jorge, tu fala muito bonito, viu? Ele fala, né? Caramba, ele fala bonito demais. Mas eu tive... As minhas referências, na verdade, assim, eu queria pontuar uma em específica, é que eu sou nordestino, quem não me conhece, eu sou de Recife, Pernambuco. Eu também. E olha como eu sou nordestino. Meu pai é cearense, é de uma terra chamada Iguatu, no interior do Ceará. Minha mãe paraibana, né? Vem de Campina Grande. E me conceberam em Pernambuco. Ou seja, olha que mescla maravilhosa. Crossover! Um crossover maravilhoso. E uma das referências que eu tenho é que eu brinquei muito na minha infância. Eu escutei muitas histórias, minhas avós, eu não conheci meus avós, mas minhas avós contavam, né? Meus pais pontuavam algumas coisas sobre o cangaço, né? A figura de Virgulino é uma figura muito presente no Nordeste, né? A alpercata, esses desenhos do couro. Então a gente que vai para o interior de Pernambuco, então, interior nordestino, como qualquer outro, assim, quando a gente vai, a gente se inspira muito nessa questão do sertão, do Nordeste, né, dessa quentura. A gente já tem isso latente na nossa pele. Então, eu brincava muito com meus primos, com alguns amigos, né, de ser cangaceiro, mas nada violento. Era assim, era perseguição, esse menino macho, essas coisas assim de brincadeira. Então, era uma referência que eu tinha muito. E representar um personagem como Josué numa grande história foi o auge, assim, né? Muito bom. Era uma brincadeira que a gente fazia muito no Recife, chamava Polícia Ladrão. Polícia Ladrão, Que eu não sei se no Sudeste ou no Sul tem, mas era exatamente isso. E os cangaceiros entravam. Exatamente, nisso, exatamente. Né? Porque eles tinham essa ambiguidade de serem bandidos, mas também serem
heróis. Né? Exatamente. E vocês acham que tanto esses costumes, assim, mais que ficaram na oralidade, né? Essa coisa do polícia e ladrão e tal. Vocês acham que tudo isso influenciou muito, assim, pra criar um Guerreiros, assim? O quanto vocês trouxeram, assim, dessas referências, assim, desde de Lima, de tal? O que vocês acham que ficou desse antigo cangaço e veio para esse novo cangaço? Não, eu acho que o que fica é o universo, né? O cangaço é um universo muito particular, né? Só existe cangaço no mundo, no Nordeste e no Sertão. Então, eu acho que ele já vem com uma série de referências que foram já retratadas e que a gente buscou, desejou, no Guerreiros, renová-las, né? E dentro dessas renovações está essa ideia da narrativa feminina, né? Da mulher como o centro condutor dessa ação dramática. Tanto que a Rosa... Que é a Isadora Cruz, que vai narrando a história. Né? Quem narra essa história, e que é uma atriz paraibana, né? Sim. E que, na verdade, o Josué e a Rosa, eles são dois sertanejos que se apaixonam e, para poder viver essa paixão, eles são impelidos a se tornarem cangaceiros. Né? Até porque tem a temática que me pega muito, a ideologia do cangaço, para mim, é interessante. A ideologia, né? Essa coisa de bater de frente com essa lei que é para os poucos, né? Essa questão do coronelismo que vem forte, né? Do apoio que vem da bandidagem da polícia junto com os coronéis ali, né? Que se sobrepõe em cima do povo. Né? Então, essa ideologia do cangaço de surgir para bater de frente com isso para mim é muito interessante. Mas, infelizmente, assim, decorrer da história, quando o poder sobe na cabeça dos homens, isso muito se perde, né? Então, há relatos de que houveram estupros e entre outras situações que isso é horrendo, né? Então, enfim. Sim. Mas uma coisa que eu achei, assim, tem muitas coisas que eu tenho achado fascinante dessa novela / série. Isso é difícil, assim, pra mim, sabe? Às vezes eu tô falando com alguém e falo, você tá vendo a série? Aí a pessoa fala, novela. Eu fico, não, cara, mas é uma série. Aí eu fico assim, é uma novela original Globoplay. Eu acho que falassem disso, assim, é uma maneira de resumir isso, desculpa só te cortando, que é a novela do streaming. Que ela tem duas naturezas que são bem diferentes, que primeiro ela é uma obra fechada e segundo, você pode diluir mais essa questão da reiteração. Porque como é um número menor de capítulos, um número menor de personagens, você não precisa de tanta reiteração e você pode aprofundar os conflitos dramáticos de uma maneira mais vertical. Então eu diria que Guerreiros do Sol é uma novela, mas é uma novela do streaming. E por que é uma novela? Ela é uma novela porque ela bebe no folhetim e ela bebe no melodrama. E o motor condutor central é uma história de amor, né? A história de amor entre Josué e Rosa, no meio de uma guerra que eu costumo dizer que é a guerra de formação do Brasil moderno, que é esses conflitos entre o arcaico e a modernização, que nos anos 20, nos anos 30, no sertão nordestino, foram muito essenciais nesse processo de construção do país. E quando a gente está falando até da construção disso tudo, dessas coisas que ficaram, dessas coisas que a gente pôde mudar dentro do cangaço, vocês sentem que aquela coisa do faroeste norte-americano ainda está muito forte hoje? Ou vocês acham que a gente já conseguiu se desprender um tanto disso? O que vocês acham? Não, olha só, o faroeste segue, né? A cultura norte-americana, ela é hegemônica no mundo. Mas eu acredito que é possível se fazer narrativas outras. Não é? E eu acho que, nesse sentido, o streaming foi bom, porque ele alcança um repertório maior, mas tem um outro lado que muitas narrativas de diferentes países foram ficando muito parecidas, né? Então a gente teve uma preocupação de construir uma narrativa e a direção também do Rogério Gomes, né? Teve essa preocupação de fazer uma batalha que não é uma batalha como do faroeste ou de uma batalha de guerra, né? É uma batalha com poucos tiros, porque é difícil conseguir munição, é uma batalha que tem insultos, então ela tem uma natureza que é brasileira. E a gente buscou isso. Culturalmente diferenciado, né? Assim, questões culturais, assim, isso mostra uma pontualidade nordestina também, assim, essa batalha, esse faroeste nordestino, assim, né? Como você falou no começo, Nordeste. Nordeste.
Isso foi chique. Entendeu? É Tem um essa conceito, cultura, Não, né? é? é um Essa conceito cultura. que a Maria do Rosário, que é uma autora, Sim. desenvolve num livro e que foi, eu acho que, forjado por um jornalista, não sei se cearense ou paraibano, Uhum. que fala exatamente Esse desse conceito Sim. que é muito feliz, né? Sim. Porque tem uma mescla. Tem uma mescla, É, exatamente. mas a gente buscou essa identidade brasileira porque a gente acredita também que essa identidade brasileira ela comunica com o Brasil, mas comunica com o mundo também, né? E é bom a Tanto gente que os mostrar, filmes que aconteceram brasileiros, muitos deles de cangaço, se comunicaram nos festivais internacionais, Sim. né? Como os exemplos que você deu em Cannes lá do cangaceiro, né? Com certeza. E só trazendo uma curiosidade aqui, fazer tiro no audiovisual é caro, né? Vamos deixar Sim. Pois essa coisa de fazer tiro no audiovisual não é Chega, barato. começou a suar aqui, ó. Não, mas hoje tem alguns facilitadores, como, por exemplo, o processo de pós-produção, né? Sim. Sim. Que dá para se colocar tiros na pós-produção. Mas ainda assim é caro. É caro fazer tiro. Porque requer tempo para fazer, né? Requer tempo. com Locação. Muito tempo. Né? Sim. É. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Agora, uma coisa que eu tô adorando ali, tanto do Josué quanto dos irmãos, como vocês estavam falando, assim, né? De a gente vê essa história de amor, Uhum. mas antes de a gente sequer falar de amor, uma coisa que eu acho fascinante é você ver esses personagens quebrando ali na tela, né? Então você vê um Josué que chora por algo que eu não vou falar. Sou muito cancelada com essa coisa de spoiler. Mas assim, tá lá Eu também chorando. não gosto de spoiler, tá, gente? Eu entendo vocês. Eu entendo vocês. Concordo. Eu Olha como autor, estou Olha de o medo acordo. do cancelamento. Nada contra. Mas assim, quando ele tá ali chorando, quando ele tá ali verbalizando os sentimentos pela Rose, tendo um respeito, né? Eu acho fascinante, porque é uma coisa diferente mesmo nesse tipo de representação, ainda mais do cangaceiro, do homem que não chora, Sim. o homem que vai lá, vai catar a mulher pelo braço e vai sair correndo, não sei o quê. Então, queria que vocês falassem um pouco pra mim dessa construção, né? Dessa construção de mostrar personagens vulneráveis, frágeis, né? Que vão pra análise, digamos assim. Mas, né? Que vão pra análise, sabe? Eu vou, há 9 Ele anos. vai Há 9 também. anos. Fale disso, Josué. Fale disso, José. É. Mas queria que vocês falassem um pouco, assim, dessa construção, assim, da importância também de manter isso na história e não só fazer um negócio Sim. tipo, vamos fazer um cosplay aqui de Lima Barreto? Porque também Sim. nem ia funcionar, né? Não, é porque o que eu acho é que houve uma cristalização de um retrato do cangaceiro como aquele homem enfesado, né? Uhum. E feroz, né? E a gente teve uma preocupação de ampliar esse olhar. Ele não é um herói, ele é um fora da lei, mas que tem as ambiguidades humanas, né? Exatamente. Então tem sentimentos, né? Uhum. É uma história de amor entre cangaceiros, né? Então eu acho que tem essa preocupação de dar um frescor nesse olhar e também não idealizar, porque o cinema novo, que eu adoro, o Glauber e tudo isso, num dado momento, por uma leitura marxista daquela realidade, se idealizou também o cangaceiro como aquele que Robin Hood, né? E que também não foi exatamente assim. Os cangaceiros faziam composições com os poderosos também e compravam munição da polícia, né? Que é uma coisa que ainda acontece hoje em dia, bandidos nessas promiscuidades, né? Então, eu acho que teve esse desejo, tem esse desejo em Guerreiros do Sol, de uma ampliação e renovação do olhar, do retrato do que é o cangaceiro, que eu chamo da genealogia não só da ferocidade, mas também da amorosidade. O que eu acho bonito nessa história é uma repaginação que todo mundo sabe que a gente veio, ou quem não sabe, por favor, saiba agora que a gente tem essa estrutura social muito machista, né? Essa construção que veio desde muito lá atrás desse caminhamento da sociedade, né? Então essa repaginação de uma novela original Globoplay, dessa novela, né, que desses homens, desse machismo, fazer essa repaginação que Jorge, que Sérgio trouxeram, além da equipe de roteiristas também que trouxeram para essa novela, é muito interessante porque a gente começa a dialogar e tentar desconstruir um padrão de machismo lá atrás que já deu, né, assim. Então, e para mim, enquanto ator, construir um personagem que tem uma humanidade é muito interessante porque o espectador pode se identificar. Então, homens choram, é importante chorar, a gente desabar, é importante a gente amar, é importante a gente rir, é importante a gente falar, é importante a gente apoiar, é importante a gente equilibrar,
né? Então, assim, eu acho que a gente trazer isso para os personagens é uma forma também da gente trazer humanização, e aí onde você pode olhar o personagem, chorar junto, entendeu? Se fica uma coisa muito rígida, muito bruta, a gente acaba não dialogando, né? Assim, então essa repaginação dessa mostra, onde essas mulheres também têm uma força grande nesse cangaço, onde tem essa narrativa de Isadora Cruz com essa personagem, sabe? Tudo isso é uma forma da gente também protestar, entendeu? Esse machismo que vem construindo, que vem se construindo, que a gente quer desconstruir. Então é muito interessante, assim, o que eles fazem e o que a gente tá fazendo com esse projeto, né? Assim, com esse cangaço, com esse novo cangaço, né? Com esse... Adoro, é porque eu não consigo falar. Eu não consigo nem falar. Ó. Como é? Nordestern. Muito bom. Vocês sabem, vocês comentando sobre isso, ficou lembrando muito quando eu entrevistei a Juliana Linhares, que é uma cantora que eu Sim, conheço. amo de paixão, recifense, né? Acho que ela é de Natal. De Natal, ela é de Natal. Maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. E quando ela lançou o Nordeste Ficção, que é aquele disco fantástico, que foi dirigido ali artisticamente pelo Marcos Preto, que eu também adoro pra caramba. Sim, maravilhoso. Ela falou muito pra mim de como o livro do Durval Muniz influenciou muito ela pra pensar nessa coisa dos Nordestes possíveis. Então, por isso que o disco chama Nordeste Ficção, né? Então, assim, é colocar o Nordeste em outros lugares, né? Sim. E tanto que a música meio que... Eu acho que ela tinha lançado o single antes e tal, e virou meio que a música-chave do disco, chama Bombinha, e aí no refrão ela diz: quem explode é bombinha, eu quero é cantar pros meus. Então, eu gosto muito disso, sabe? Eu acho fascinante. E pra mim, tanto que eu ainda não sei se vai tocar a Juliana Linhares aqui na novela. Eu tô tipo, esperando esse easter egg, tá bom, Rede Globo? E eu não posso falar, eu não posso. Se não tocar a Juliana Linhares, vocês já sabem, né? Rede Globo sou eu fazendo baixo assinado. Brincadeira. Eu causando no baixo assinado. Mas eu gosto muito, sabe? Também uma coisa que me deixa fascinada em Guerreiros. Porque eu acho que é isso, é também colocar pras pessoas, pra novas gerações e pra gerações que acompanharam tantos filmes, livros e tal, essas outras representações possíveis de Nordeste. É que eu vou, né, usar essa inspiração aqui da Juliana, mas eu achei muito bonito isso, sabe? Ela até criou um disco pensando nisso, do tipo, parem de colocar a gente como isso, assim, né? Que o nordestino é bravo, briguento, quer não sei o quê. Sim. Mas assim, é frágil, sabe? Chora e também é um ser humano, sabe? Tirem esse estereótipo, assim, da cabeça, sabe? Então, enfim, fiquei lembrando muito do disco aqui da Juliana e achei isso fantástico. É, porque Guerreiros também é uma história de irmãos, né? Exatamente, tem irmandade. Tem irmandade e história de irmãos que se amam profundamente e que, por questões outras, entram numa rota de conflito e viram inimigos, né? Que passam a cultivar um projeto de vingança. Então tem essas outras camadas também, para usar a palavra da moda, e de mulheres fortes também, né? Sim. A Jânia, né? Uma mulher que luta pelo voto feminino no momento que mulheres não votavam, né? Sim. E também temos as relações homoafetivas também, né? Entre homens e entre mulheres. Então, são temas dos dias de hoje que estão presentes lá também, que sempre estiveram. Sempre estiveram, só que existe essa questão de você podar as coisas sociais. Foram pouco retratadas, né? Exatamente. E que eu acho que a gente chegou para dizer, olha, isso é mais perene do que a gente supõe, né? Eu acho que quanto mais levantarmos essas bandeiras, falarmos mais, isso é importante para que a gente possa dialogar. Eu sempre falo em entrevistas onde eu vou que assim, o diálogo e a escuta, para mim, elas são fundamentais na sociedade. Porque não adianta quando... Sobretudo a escuta, né? Exatamente, porque não adianta você, quando vai querer falar, o outro já querer falar e ficar fala, e você não tá ouvindo o que tá vindo, né, assim. E falar também que, majoritariamente, o elenco, ele é nordestino, né? Então isso mais também... Mais de 60% do elenco é nordestino. Que maravilha. Isso é uma repaginação também. Tem muita gente da terra de Natal também, né? Que é de Juliana, que é a Alice Carvalho, o Marco França. Isso. Né? Tem alguém mais de Natal que eu não vou lembrar agora, mas tem gente do Ceará, sabe? Isso é legal, assim, a gente com atores nordestinos também contar histórias nordestinas, né? Assim, eu não tenho nada contra também quem queira fazer, só que tem que ter um estudo, né? Tem que se apropriar da situação. E tem atores que podem contar suas histórias raízes. Isso é muito interessante e a gente tá vendo em Guerreiros do Sol. Até porque a gente já viu muito isso, né? Atores que não são da respectiva cidade, estado e tal, fazendo aquelas imitações grotescas que parecia mais um stand-up. Isso é o que me irrita, porque
eu acho que enquanto ator ou atriz, eu acho que a gente tem o dever de pesquisar, de estudar, né? Não adianta a gente dizer, é só decorar texto e eu vou fazer ali uma representação partindo de um pressuposto de um estereótipo. Isso eu não acredito no meu ofício enquanto ator. Então, se você faz uma pesquisa, né, sei lá, você que é gaúcho e vai fazer um cangaceiro e faz uma pesquisa e você representa bem, pô, bato palmas, entendeu? Sim. Tá tudo certo, parabéns, porque você é um ator e fez uma pesquisa. Mas também quantos outros atores nordestinos não estão na busca de um papel, né? Porque o Sudeste muitas vezes já foi sempre elevado desde os primórdios do cinema, né, das novelas, enfim. Então, tem outras regiões que têm atores tão bons quantos, entendeu? Assim, não é que só o nordestino é o melhor ou só o sudestino é o melhor, não é isso. Mas existe no Brasil, cada um com sua linguagem, com sua musicalidade, que dá para fazer grandes papéis, né? Que dá pra A prosódia desses atores, né, que são mais de 60% em Guerreiros do Sol, todos nordestinos, trouxe uma verossimilhança e um realismo, naturalismo que é muito importante. E os sudestinos que também estão juntos, Exato. eles ficam saudavelmente contaminados por essa prosódia e aí vira uma música, sabe? No entanto que a gente vê a Aline Moraes fazendo personagem Isso. com sotaque bom, né? A gente vê o Zé de Abreu também faz. O Daniel Oliveira. Todo mundo que é Isso. do Sudeste, enfim, faz o sotaque porque teve a prosódia estudada, estava com a gente o tempo inteiro, perguntam na cena, né? Então isso é muito importante, é massa, é bacana, né? Fica real. É uma troca muito boa, né? E que dá verossimilhança, né? Sim. O espectador transpira, sente isso e torna a cena mais crível. Não, mais crível, e quando você vê instantes depois, você já tá assim, né? Massa. Não sei o que. Daqui a pouco você vai estar falando aqui. Pô, isso é massa, isso é É massa. massa. Isso é... Massa é muito bom, né? Eu sou muito osmose de gíria, sabe? Assim, sei. tipo, eu tô escutando o negócio... Zelig. Entendeu? Aí Zelig eu boto da ali gíria. maratona. Eu tava falando isso pro Jorge antes da gente começar a gravar, que teve feriado, e aí eu tinha saído, fui na Feira do Livro com uma amiga e depois ela queria sair pra jantar. Falei, cara, não posso, preciso maratonar Guerreiros do Sol, entendeu? Eu virei Essa pessoa. Mas olha, desculpa, mas olha, eu vou te falar assim que tá todo mundo maratonando essa novela. Incrível. Sim. Hoje eu vindo As pra pessoas cá, começam vendo um e não conseguem consegue parar. parar, assim. Isso é um comentário não é generalizado. porque eu estou fazendo que eu tô dizendo isso, mas é verdade mesmo. Tá uma coisa muito maravilhosa, assim, sabe? Eu recebo várias mensagens. Quando que vai sair os próximos capítulos? Quando que vai... Eu não Tô com consigo crise de acompanhar. abstinência, né? Esse tipo de coisa. Tem gente que fala, meu irmão, esse capítulo é massa. Ó, tá vendo? É uma osmose, gente. Quando você vê, você já um elogio pernambucano. É um elogio pernambucano, exatamente. Agora, a gente tava falando aqui de Otília, né? De Jana e tudo mais. E, cara, eu acho também... Óbvio, eu tô encantada com essas personagens mulheres, porque também eu sinto que, claro, a gente teve ali um cangaço novo, a gente teve Maria o Cangaço, onde a gente viu um protagonismo feminino e tudo mais. Mas falando especificamente de guerreiros, eu gosto muito de ver essas personagens pensando, verbalizando desejos, ou verbalizando, tipo assim, cara, não quero casar com o Capitão Eloy, entendeu? Mas, tipo assim... Coronel. Coronel, isso. pra mim é tudo mesmo balanço. É do mal, Isso, do mal. isso. Não vou casar com o vilão. Mas assim, eu acho fantástico, assim, essas mulheres sequer terem esse poder, entendeu? De verbalizar, falar o que eu quero, o que eu não quero. O fato de a Isadora Cruz não correr com o teu personagem, sabe? Imediatamente. Tem uma coisa de tipo, deixa eu pensar, peraí. Dessa mulher com dessa decisões, mulher com né? decisões, Sim. entendeu? Ela, Tem- como narradora, ela tem uma visão crítica do próprio cangaço, a Rosa. Sim, Né? sim. Então ela não adere, né? E quando ela adere, ela diz: olha. Mas ela vai aderir, a gente não pode falar. Não, exatamente. Né? Ela adere ou não adere? Isso. Ó o ponto eletrônico aqui. Exatamente. Oi? Ó, isso aqui foi a Ana Adere. Luísa, assessoria, falando pra gente não dizer coisas. Se adere, se não adere, não dá pra saber, gente. Exatamente. Vejam. Vejam. Mas, Renato, como você estava falando Ai. antes, por exemplo, eu acho que é muito interessante que você está pontuando, assim, dessa mulher que tem decisões, que mostra que tem decisões, que mostra Mulher essa pausa. protagonista, né? Exatamente. Entendeu? Porque a gente tá acostumado a ver essa... Né? E eu não posso nem... Não deveria nem estar falando muito. Eu acho que você que tem que falar mesmo aí. Sim. A sua visão da história. É a mulher como satélite do homem, né? Não é essa a ideia. No Guerreiros a gente deseja e tenta implementar essa mudança desse funcionamento da trama, né? Sim. Não, e tanto que eu tava comentando isso com o Jorge, eu acho fascinante que no primeiro capítulo a gente vê a Rosa fazendo uma coisa assim. Ai, gente, que droga não poder falar, né? Mas assim.
Vai. Esse pode falar? Jorge vai liberar. Vai liberar. O autor, prestem atenção, o autor vai liberar agora. Não, do Liberou geral, liberou geral. Do primeiro pode falar. O ADM ficou louco. Mas Tô brincando. porque até o 10º já saiu. Já né? sa- Isso. Então, até Ah, o mas eu não falei pra Não, vocês? Tem até- gente que não até o gosta. 15º. Até o 15º saiu hoje, é verdade. Entendeu? Mas eu não falei pra vocês que tem gente, se você falar que o Jack morreu em Titanic, vão vir te cancelar. Verdade. Vão puxar Mesmo teu pé que na... O filme já tem a mais... Prescreveu já prescreveu. Entendi. É bizarro. Mas enfim. Spoiler do primeiro. Spoiler do primeiro pod. Mas assim, quando a Rosa mata o personagem ali do Daniel, pronto, falei. Quer me cancelar, cancela mesmo, nem ligo. E aí, eu já achei assim, tanto que na hora, é que a minha cabeça é uma mistura de referências e salada, né? Na hora eu falei, gente, será que vai vir uma Rihanna, rom pom pom? Sabe assim, tem um meme da Rihanna, que tem a música dela, Mate um Homem, rom pom pom. Sabe assim, eu falei, gente, será que vai vir Rihanna, o crossover aqui? Mas é a minha cabeça. Mas assim, eu achei fascinante porque era isso, assim, você já vê que era ela no controle da história. Sim. Então já abre daí. Esse é o ponto de partida. E aí voltamos a partir daí 5 anos E para aí, entender como chegou ali, como chegou ali. Isso. Mas assim, eu já acho fascinante que do início a gente já viu pra que veio essa novela. Sim. A gente vê que elas estão tomando a rédea ali da história, da narrativa, o que eu já acho muito significativo. E mesmo estando repletas de opressões, de N coisas terríveis que vão acontecendo ali ao redor, e situações que elas ficam impotentes, né? Elas verbalizam, elas se colocam, são as irmãs se ajudando, sabe? Rosa, Otília. Sororidade. Né? Sororidade. Então, assim, eu achei isso absolutamente fantástico. E pra mim, a coisa dos relacionamentos também é super importante. Porque é isso, né? Também, talvez com o Cangaço Novo a gente teve um pouco disso. E aí aqui eu achei mais bonito ainda. Porque assim, no Cangaço Novo, eu acho até que é uma obrigação ter uma leitura mais sensível e mais atual. Porque é isso, né? Cangaço Novo se passa nos dias de hoje. Sim, atualidade. Atualidade, mas contemporâneo. Mas eu acho importante quando a gente tem uma produção da década de 20, 30, que, enfim, que traz esse novo olhar. Né? Isso. Então, eu queria até que vocês falassem um pouco disso, dessas diferenças, assim, que vocês veem, né? Porque no caso do Cangaço Novo, a gente tá falando de uma produção que tem ali o pé no hoje. Uhum. Mas aqui, ou no Maria o Cangaço, a gente tem produções que estão revisitando e que, de repente, tem um desafio ainda maior, né? Porque você tem que trazer isso para os dias de hoje, assim? Como que vocês veem, assim, essa... Não, eu acho que sempre que a gente, nos dias de hoje, volta a um tema histórico, a gente carrega os temas de hoje. E você engravida aquele tempo passado desses temas de hoje. E eu acho que essa questão do feminino, ela veio muito forte nesse nosso mergulho, né? E mais uma vez falando assim, dessa repaginação, dessas vozes, né? Dessas relações homoafetivas, né? Não só de Jânia com Otília, mas também do Zé do Bode com o Ildebrando Cheiroso, né? Que são dois personagens de dois grandes queridos amigos, Kellner e Rodrigo, né? Então, assim, quanto mais a gente toca nessas teclas, mais a gente fala, são coisas que já aconteciam lá atrás, só que não eram faladas, não eram vistas, e quando vistas, eram assassinadas nessas questões, né? Assim, a Joana Dark, a bruxa. Por quê? Por que será? Entendeu? Devia ser uma mega mulher extremamente forte, inteligentíssima, que os homens tinham medo e não sabiam como lidar, né? Assim, então a gente falar sobre essas pessoas que estão nessa novela, que tem essa força repaginando essa energia, essa história, nossa, é só uma crescente, né? Assim, o público fala, o Twitter tá bombando em relação a isso, sabe? A gente consegue sentir as pessoas se identificando na história, principalmente com essas mulheres, né? Falar também da personagem de Natália Dill, que tem, né? Valiana. A Valiana, que trata sobre esse câncer, mas Aí, ó. já saiu, já posso falar, mas que trata sobre esse câncer de muito bom. mama. Né? Num Assim, momento que não se conhecia essa doença, ainda se achava que poderia ser contagiosa. e mostra como o homem trata em relação a isso. Isso é muito maravilhoso, né? Ver o quão brutal, né, isso era para as mulheres e com certeza, consequentemente, ainda é hoje. Então, quanto mais a gente bater nessas teclas, volto a falar, a gente vai estar desconstruindo esse padrão de machismo, né? Assim, então isso é muito importante. Por isso que eu acho que quando a gente traz questões da atualidade, antigamente também mostrando isso e repaginando, a gente está falando o mesmo do mesmo sem ser o mesmo. Olha que complexo. Exatamente. Mas dá para entender. Dá. Né? Então a gente dá para levantar uma questão muito importante e começar a fritar nosso cérebro para dialogar sobre isso aí. Com certeza. Nossa, vou até tomar Ó, um agora. os neurônios deles Falou o bonito. neurônio dele trabalhou Eu agora. tô tentando falar igual a você, porque você tá falando umas palavras aí que eu tô procurando no meu Dificílima, dicionário aqui. rebuscadíssima. Agora, quando a gente fala
de toda essa leva de produções que vem acontecendo aí, desde Cangaço Novo, Maria o Cangaço, Cidade Invisível, todas essas séries nacionais que estão, né, bombando e que revisitam temas da nossa cultura, do folclore, enfim. Vocês acham que dá pra colocar tudo nesse mesmo caldeirão desse momento que a gente acabou de ver o Ainda Estou Aqui, toda essa polvorosidade. O Agente Secreto. O Agente Secreto também. O Último Azul. O Último Azul, exatamente. E aí surgiu um pouco essa questão, esse tema essa necessidade da gente revisitar temas da nossa história, olhar isso por outra ótica. Vocês acham que a gente está vivendo esse momento, talvez meio coletivamente, de revisitar, de rever essas histórias? Vocês acham que faz tudo parte desse caldeirão, esse novo cangaço? Eu acho que, de alguma maneira, sim. Tem aquela frase clássica que diz, né? Pinta bem, se queres ser universal, pinta bem a tua aldeia. E eu acho que... Olha... Meu Deus do céu, velho. Esse cara, eu vou começar a anotar. Mas não é verdade? E eu acho que isso tá nesse momento. Parece que houve um certo zeitgeist, né? E aí todo mundo colocou de lado o que o Nelson Rodrigues chama de complexo de vira-latas, né? E passou a ter orgulho. E isso faz parte da construção de um país, de uma identidade, né? De uma arte. E é uma maneira de uma cultura, de uma maneira de se comunicar com o mundo, né? Com o Brasil e com o mundo, né? Porque só nós temos essas coisas, né? Só nós temos cangaço, né? E esses temas, né? E eu ainda vou além, assim, eu acho que o audiovisual, acho que essa cultura brasileira, eu acho que é importante a gente democratizá-la, né? A gente mostrar ela mesmo, assim, para o mundo. Mostrar que o Brasil se repaginou em construções de audiovisual, em construções de projetos. A gente tem projetos inteligentíssimos, projetos importantíssimos, projetos que dialogam sobre ditadura, sobre todas as questões políticos sociais, que eu acho que é importante, isso faz parte do nosso ofício, né? Então, a gente mostrar projetos com essas temáticas que são valorizadas fora, por que os brasileiros não valorizam aqui dentro, entendeu? Por que a gente só tem essa influência norte-americana? É ruim? Não é que é ruim, mas não só existe essa influência, entendeu? A gente tem a nossa nacionalidade, a nossa brasilidade, né? O nosso canto, a nossa voz. Então, quando a gente vê grandes filmes, grandes séries viajando o mundo, né? Você tem aí o DNA do Crime, que é uma série também da Netflix, que está viajando o mundo, top 10. Então, você tem séries nacionais, você tem filmes nacionais ganhando reconhecimento. Sim. Por que não, sabe, novelas e tudo mais, assim, e nós brasileiros começarmos a ver essa possibilidade de que nós somos incríveis. Entendeu? Então, acho que está tudo dentro... Tudo isso que está acontecendo agora não é à toa, né? Assim, acho que a gente está repaginando uma política, né? Eu digo política social, né? Assim, independente do partido que você pense, eu acho que repaginar essa política é importante. E a gente está vivendo uma grande democracia de poder colocar essa voz para frente. Então, todas essas séries que você citou, todos esses filmes que a gente viu ganhar prêmios em Cannes, né? O Urso em Berlim, né? Enfim, o Global Award, Golden Award, né? Assim, então... E Veneza também, né? Que eu Ainda Estou Aqui começou com o prêmio em Veneza de roteiro. E foi pro Oscar. Enfim, essas indicações, isso é muito importante, Sérgio. Tá vendo que realmente é uma crescente, que a gente tinha essa crescente, mas sempre tentada ser vetada, né? E agora a gente tá realmente repaginando essa democracia novamente. Assim, estamos no momento de olhar para o espelho, né? Como país e dizer assim, a gente é bacana. A gente é bacana. Eu acho que isso é muito bom. Isso faz... Isso tem uma moeda subjetiva que é muito bom para todo mundo, para todos nós. Entendeu? Com certeza, né? Com certeza. Esse orgulho, né, de ser brasileiro. Com certeza. Ó, você falou o episódio todo aqui, que só o Jorge falou bonito, mas aí tô aqui, chega no final, o Divo hablou aqui. VT0, VT0. Adorei. E pra gente poder encerrar, queria fazer tipo um esquema meio plataforma de streaming mesmo, de recomendação. Aquela coisa assim, se você tá gostando de Guerreiros do Sol, o que vocês recomendam pra essas pessoas? Às vezes uma leitura, um disco, outro filme... O que vocês recomendam para quem tá curtindo Guerreiros? Eu acho que para quem está curtindo Guerreiros, eu recomendaria o livro do Frederico Pernambucano de Mello, que chama Guerreiros do Sol. Ele foi o consultor da série e é um livro histórico que lança uma luz sobre o banditismo no Brasil, a origem do banditismo, e que é uma compreensão muito interessante sobre o nosso país. Eu recomendaria, além do livro que ele falou, escutar músicas das regiões nordestinas,
né? Principalmente Lenine, né? Que é um grande músico, poeta. Pernambucano. Amo. Pronto, Eu sou muito Leniner. É. Eu sou Leniner. Inclusive, eu vi Lenine um dia na praia, mas faz muito tempo. E tem, assim. ele, e tem ele no capítulo 1. É. Não Aí, ó. No capítulo 1 pode. A gente já foi cancelado lá atrás, sabe? Tá tudo bem. pesquisar também a história de Chico Science, né? Assim, que eu acho que é Ai, um eu cara amo. que ele é Eu amo. na década de 90, ele foi um grande fomentador dessa cultura pernambucana que foi pro mundo, né? Então, Mangue Beach. Nossa, Mangue Beat, da exatamente. Lama ao Caos, tá no meu top 5 discos da discografia Exatamente. brasileira. Eu recomendo pesquisar essas histórias mais nordestinas e essas musicalidades, assim, que estão imbuídas dentro de Guerreiros do Sol. Ah, que fofíssimos. Gente, muito, muito, muito obrigada. Eu Obrigado amei a ter você. vocês aqui hoje. Que alegria maravilhosa. Muito bom. Eu Vocês tô são muito dois feliz. cristais. Eu Dois também. cristais. Ah! Olha aí, Aqui gente. também, ó. Aqui, ó. Isso. Ei, Baiana! E claro, meu super obrigada pra você que ficou assistindo com a gente aqui até o final. E se você gostou desse papo, não esquece de contar pra gente aqui nos comentários. E claro, até o próximo episódio.